todo o presente que o Che Guevara deu para os jogadores, falando que era uma propaganda comunista. Assim, aí eu fico extremamente agoniado porque existem pessoas que falam que a gente tem que ter moderação. Os rapazes tiveram moderação e ficaram sem rumo. Era para ter bebido tudo na hora que teriam ganhado. Pronto, não teria esse problema. Pelo amor de Deus. E só completando, além do México, eles vão chegar aí para Los Angeles também. Eu dei uma pesquisada, Felipe. Eles chegam aí para Los Angeles. Imagina eles chegando no aeroporto dos Estados Unidos com uma caixa daquela. Mano, ia todo mundo ser preso. Todo mundo ia ser preso naquele contexto. Falar que tudo era comunista. Cara, mas eles não entendem que, na verdade, o cidadão de Madureira, para além de qualquer ideologia política, se ele recebe uma caixa de rum original cubano, pelo menos a metade ele iria vender. Para comprar mais bebida, porém mais barata. A questão não é a qualidade, a gente pensa na quantidade. Uma caixa de rum, quanto isso dá convertido em litrão? Ah, mano, não quero nem saber, cara, porque a gente tá gravando isso no domingo, eu já tô começando a ficar com a boca aguada, tá ligado? Eu já tô salivando aqui. Marquinhos, queria aproveitar aqui para anunciar para vocês e para os nossos ouvintes que hoje é um dia de festa para mim. Estamos gravando no dia 30 de agosto de 2020, lançaremos esse episódio no dia 31, na segunda-feira, só que dia 30 de agosto de 2020 comemora-se 5 anos que estou no SPC e agora tô livre, moleque! Livre! Ai, cara, Felipe, eu acho que a gente tem que fazer uma reedição e você colocar agora a música do SPC do Zeca Pagodinho, por favor. Eu vou sujar seu nome no SPC, tu vai ver, eu vou sujar. Eu vou botar seu nome no SPC. É isso, gente. Mas falando de gente que dá seu jeito, falando desse povo brasileiro que dá seu jeito pra conseguir fazer um dinheirinho, Marquinhos, o time de Madureira nessas viagens conheceu, entre 63 e 64, o período em que a chapa estava mais quente ainda na política brasileira do que nunca. O time viajou o globo terrestre. Eles foram para os Estados Unidos, como você falou, Japão, Indonésia, Malásia, Índia, Bélgica, França, União Soviética, África inteira quase, Guatemala, Colômbia, Itália e até para o Sri Lanka. E tem um detalhe, no momento em que houve o golpe militar no Brasil, em 1º de abril de 64, nesse momento, sabe onde o Madureira estava? Na China comunista. Foi o Jânio que mandou eles pra lá também? Foi o Jânio que mandou eles pra lá também, como fez com o Jango? Não, né? Moleque, o Jânio já não apitava mais nada aí, né, cara? Mas foi bem parecido. E o mais curioso, cara, é que assim, ele foi o primeiro time brasileiro a visitar a China. Ele fez uma viagem que era proibido. Ele desfilou o futebol mediano do Madureira em Cantão, Pequim, Xangai e até em Tianjin. Era proibido naquela época pela FIFA que houvessem jogos internacionais na China por causa da revolução e das violências que aconteceram. E o problema foi o seguinte: o governo brasileiro que deu seu golpe militar, nossa ditadura, uma das primeiras coisas que fez foi começar a perseguir chineses no Brasil, acusando de propaganda comunista, espionagem. Então, naquela semana que o Madureira estava na China pensando em ir embora, o governo brasileiro prendeu uns chineses. O que o governo chinês fez? Ô jogador, você não vai embora agora não, só quando resolver essa treta. Os malucos quase viraram preso político na China comunista, Marquinhos. Caramba, de jogador do Madureira a guerrilheiro brasileiro anticomunista na China. Nossa, que viagem louca, mano. Na boa, isso daí é melhor do que qualquer viagem dos nossos amigos que contam que do nada aparecem no final de semana em Minas Gerais. Isso daí é muito mais louco, eu acho. Mas é isso, Marquinhos, falando aqui de coisa boa, voltando a Cuba, falando dessa viagem aqui para os nossos ouvintes, eu acho que nada mais justo que no próximo bloco a gente começar a falar da história cubana para os nossos ouvintes entenderem e descobrirem como esse país chegou até a sua revolução comunista. E eu acho que para apresentar Cuba, nada melhor que o grande poema cubano Los Versos Sencillos, de José Martí, o líder da independência cubana, cantado pelo Buena Vista Social Club na forma de uma clássica canção cubana, a grandíssima Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Curambeyaca dice Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morirme quiero echar 1000 versos del alma. Y dice Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Eu venho de todas as partes e para todas as partes vou. Sou arte entre as artes e nos montes, monte sou. É o José Martí que liderou a Guerra de Independência Cubana. Não sei se nossos ouvintes sabem, mas Cuba participou de 2 guerras de independência. Uma entre 1868 e 1878, a famosa Guerra dos 10 Anos, mas também nós tivemos a guerra que terminou com a independência cubana. Cara, o detalhe é o seguinte: até 1898, Cuba era uma colônia espanhola, uma das últimas, junto com Porto Rico. Só que assim, Cuba é uma ilha muito bem posicionada. Ela é a porta de entrada por Mar do Caribe. Então tu consegue ter um controle da região do Golfo do México, da região do sul da Flórida, ali dos Estados Unidos, a partir de Cuba. Ela é estrategicamente muito importante. Justamente por isso, entre 95 e 98 do século XIX, o povo cubano lutou pela sua liberdade outra vez. E novamente quem estava tocando esse processo era o José Martí. Aquele famoso que, além de escrever belas poesias, dizia que o maior problema cubano era exportar açúcar para importar bala. Ou seja, um país que não tem sua indústria, não tem sua autonomia econômica, um país que vive uma grande desigualdade social, não tem como dar certo, vai acabar sendo dependente. E você está falando de exportar açúcar, mas bota exportador de açúcar nisso, porque Cuba, nesse contexto, era o maior exportador de açúcar do mundo. Assim, eram toneladas e toneladas por ano. Então, para a Espanha, além de uma posição estratégica fenomenal, a importância de Cuba, era muitos e muitos ganhos que a Espanha tinha explorando aquela ilha. Então foi uma guerra aí bem complicada. Sim, e por acaso, o líder dessa primeira parte da independência cubana, da Guerra de 10 Anos, que não deu certo para Cuba, mas acabou garantindo a independência da República Dominicana, foi um empresário chamado Carlos Céspedes, que produzia açúcar. Então ele comandou esse processo e do lado ideológico estava o José Martí. Em 98, quando os cubanos finalmente conseguem na porrada, mesmo sem seus maiores líderes, que eram o Maceo e o Martí, que tinham morrido no começo do conflito, os cubanos conseguem chegar muito perto de vencer os espanhóis. Mas quando eles estão ali, aos 45 do segundo tempo, ganhando de 2-1, pronto para comemorar a vitória, os Estados Unidos entram ali e pensam: agora é a minha hora de ajudar. Eu preciso libertar o povo cubano que já está praticamente liberto. É o meu momento de brilhar. Então os americanos entram nessa guerra supostamente para lutar contra a Espanha. Mas na verdade o que eles fazem é impor a sua influência sobre Cuba e pegar outras regiões sob comando espanhola para eles mesmos, né? Por exemplo, Porto Rico. Mas Marquinhos, isso tem a ver com uma certa mudança, umas novas características da política externa americana, certo? É o século XIX, né? Os Estados Unidos do século XIX não estavam de bobeira, não. E a gente precisa, para compreender esse contexto do final do século XIX, a gente precisa fazer um retroativo e lembrar lá do ano de 1823, quando foi implementado a chamada doutrina Monroe, né? América para os americanos. E a partir daí, é claro que eu não vou aqui especificar, falar cada detalhe, mas a partir daí os Estados Unidos, ele passa a defender, por volta da década de 20 do século XIX, esse processo de independência da América Latina, como
se fosse uma estratégia para impedir a interferência europeia na região. Mas com o passar dos anos, os Estados Unidos vêm fazendo a sua marcha para o oeste, expandindo seu território. Os Estados Unidos começam a entrar em conflito com o México para anexar terras. Os Estados Unidos vai ter a sua guerra civil. Os Estados Unidos consolida a sua industrialização e não precisa mais disputar com os estados do sul se vai ser agroexportação ou industrialização. A industrialização é o que acaba predominando. E com isso, os Estados Unidos passa a maximizar, eu acho que seria o termo mais adequado, a maximizar a lógica da doutrina Monroe, ou seja, a América, que deveria ser para todos os povos americanos, passa a ser agora América para os norte-americanos. Então, os Estados Unidos ele passa a implementar um processo de imperialismo na América Latina. E um dos principais presidentes que entram nesse contexto é o Theodore Roosevelt. Eu acho bem legal porque ele aparece, assim, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, então a gente acaba vendo, eu também gosto de ver esse filme, que é Uma Noite no Museu. E ele aparece lá como se fosse o grande herói americano, mas ele é um grande assassino, né, cara? Que a gente precisa entender também esse outro ponto de vista dele, que é interpretado pelo Robin Williams e tal, que já faleceu, beleza. Mas esse Theodore Roosevelt, que aparece no filme, mas que a gente está falando aqui, ele dá início ao chamado Corolário Roosevelt, que é exatamente a defesa do imperialismo norte-americano na América Latina, aonde, para ser mais claro, ele coloca em prática a chamada política do Big Stick, e que a gente ensina na escola que seria o grande porrete, que é o seguinte: irmão, eu quero, conseguir aí, explorar algumas de suas riquezas naturais. Se o governo local tiver uma resistência, o que eles fazem? Dão porrada e intervêm militarmente. Toma militarmente. É o que você está falando a respeito que acontece em Cuba, mas a gente também tem no Panamá, a gente vai ter também na Guatemala. Na Guatemala o bagulho é louco demais. E a gente tem Porto Rico, como você citou também. E isso, essa América para os americanos, é o Big Stick, é o imperialismo norte-americano, é o grande porrete. Mas, falando esse contexto dos Estados Unidos, o que você gostaria de falar, meu caro amigo? É importantíssimo porque, assim, naquele contexto da guerra, os Estados Unidos intervêm, derrotam os espanhóis e aí eles se apropriam de Porto Rico. Cuba consegue manter certa autonomia, mas condicionada. A Constituição cubana tem uma emenda imposta aos cubanos, que é a emenda Platt, que o governo americano consegue garantir a sua total liberdade. Tipo, meio que Cuba, na primeira metade do século XX, é um resort americano, onde se pode fazer tudo o que quiser. E assim, não se limita a isso. A gente pode perceber uma parada bem interessante no Poderoso Chefão, né, cara? Tem aquele momento em Cuba ali, dos cassinos, essa parada toda. Mas mais importante que tudo isso é que não só empresas americanas como a United Fruit dominavam quase todas as terras férteis de Cuba, que eram absolutamente produtivas, como outras empresas americanas, como a AT&T, tinham domínio dos principais serviços. Então, Cuba não tinha qualquer autonomia econômica. A economia cubana era condicionada completamente pelos interesses americanos. É nesse contexto. E até hoje, Marquinhos, se você dá uma volta pela América Central, viaja, você percebe que em certos países, como Panamá e Costa Rica, você nem vê a moeda da nação. Porque eles aceitam dólar. A economia é dolarizada. Eles não têm uma autonomia econômica. Mas olha só. A partir da emenda Platt, os Estados Unidos conseguiu resolver todo o seu domínio sobre Cuba. Eles passaram a exercer um poder de fato, contando com a ajuda, sempre que necessário, de ditadores dispostos a abrir os caminhos cubanos para interesses americanos. E Marquinhos, sobre Porto Rico, Cuba, Big Stick, imperialismo americano, eu acho que pouca gente cantou isso tão bem quanto um grupo de reggaeton e hip hop porto-riquenho chamado Calle 13. Então eu trago para os nossos ouvintes aqui para demonstrar esse sentimento de América Latina sempre atacado por interesses americanos. Eu trago a canção do maravilhoso Residente, que é um ex-Calle 13 que ano passado participou inclusive dos levantes contra o governador